Vamos dar continuidade às nossas exposições que nós temos feito na carta de 1 aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 6. Nós, domingo passado, tivemos o primeiro sermão, do verso 1 ao verso 11. E hoje nós vamos concluir o capítulo de número 6, dos versos 12 em adiante, até o versículo 20. Então, eu vou fazer a leitura na NAA. Caso você tenha, você pode acompanhar de sua Bíblia. Se não tiver, os irmãos vão colocar aqui também para a nossa leitura, tá bom? Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, vamos ver hoje do verso 12 ao verso 20. Você que está aqui, que perdeu as outras mensagens, você pode acompanhar no canal do YouTube de nossa igreja, as mensagens estão lá registradas. É bom porque você vai lá, acompanha, consegue e tem um entendimento melhor, já que os textos estão completamente conectados. O apóstolo Paulo, em sua linha de raciocínio, direcionado por Deus, foi instruindo esta igreja, e certamente há uma linha lógica de tudo aquilo que ele quer instruir esta igreja, e é preciso a gente compreender toda a sua linha argumentativa e da maneira com que ele desenvolve trabalhando com esta igreja. Então vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vamos orar, irmãos, pedir a Deus que fale conosco. Deus bendito, que noite maravilhosa, em que nós saímos de nossas casas para adorar um Deus tão maravilhoso como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Que o Senhor esteja operando a cada dia em nossas vidas, no meio do teu povo. Fala, Deus, grandemente aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor nos guie pela tua palavra. Não permita, ó Deus, com que o nosso coração corrupto nos pregue, nos engane, mas que o teu Espírito ministre aos nossos corações, que é duro, Senhor. Nos ajude a acolher a tua palavra com mansidão, que ela cumpra em nós tudo o que lhe apraz nesta noite. Abençoe cada um dos que aqui estão, ó Deus. Que possamos voltar para os nossos lares transformados pelo poder do Evangelho. E esta é a oração, Deus bendito, que nós fazemos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Para os irmãos que talvez perderam alguns momentos das pregações, quero só lembrá-los. É sempre importante nós lembrarmos o conteúdo central do que Paulo está tratando nesta carta. A carta é uma das cartas muito complicadas. O apóstolo Paulo escreve para uma igreja muito complicada.
Essa igreja, na verdade, é a igreja mais complicada do Novo Testamento. Os 4 primeiros capítulos que o apóstolo Paulo lida com ela, ele está tratando de problemas de divisão na igreja. A igreja está passando por um problema de divisão. A igreja está se partindo, irmãos estão brigando com irmãos, gerando contendas, e Paulo escreve os 4 primeiros capítulos para resolver esse problema. Porque o problema da divisão entre esses irmãos não é um problema bíblico, pelo contrário, é fruto da carnalidade deles, é fruto de um espírito mundano que entrou dentro da igreja e estava promovendo divisão no meio do povo de Deus. E Paulo então escreve os 4 primeiros capítulos para resolver esse problema. E a partir do capítulo 5, Paulo está tratando de questões específicas e pontuais daquela igreja. No capítulo 5, Paulo trata especificamente sobre um problema em que um rapaz estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. E aquilo havia se tornado público, de maneira que o texto bíblico diz que essa situação havia se espalhado. E Paulo não estava somente perplexo com a situação em si, mas bem como pela maneira com que a igreja estava lidando com isso. A igreja não estava fazendo nada. E Paulo então escreve para resolver o problema pontual naquela igreja. E Paulo então começa a tratar sobre as questões de moralidade dentro da igreja. No capítulo 6, nós começamos, e no capítulo 5 também, Paulo lidando com essa questão da imoralidade. No capítulo 6, Paulo lida com a questão do litígio. Havia um problema em que um irmão estava colocando um outro irmão na justiça, por questões financeiras. E Paulo então escreve para resolver esse problema, dizendo que não é adequado, que não é coerente aquilo que estava acontecendo. Não é certo irmãos colocarem outros irmãos em tribunais mundanos. E que Paulo então escreve para resolver esse problema entre esses irmãos. E agora, a partir do versículo 12 ao versículo 20, Paulo está tratando sobre mais um caso de imoralidade sexual dentro daquela igreja. Havia muitos irmãos que praticavam relações sexuais com prostitutas. E aqui, quando nós nos referimos a prostitutas, não é necessariamente o entendimento que nós temos de prostitutas nos tempos presentes. Naquele contexto, especificamente, as questões de prostituição, elas envolviam muito as questões religiosas, principalmente na Grécia. Havia muitos templos, praticamente quase todas as religiões pagãs, elas tinham algum tipo de ritual que envolvia relações sexuais. Então você encontrava muitas prostitutas relacionadas às questões sexuais, que trabalhavam e moravam nos templos, e as pessoas visitavam os templos e tinham relações sexuais com essas mulheres. E o que estava acontecendo era exatamente isso. Pessoas que haviam se convertido, estavam dentro da igreja, mas não haviam perdido esta prática e continuavam nela, de ter relações sexuais com prostitutas ritualísticas, com prostitutas que eram envolvidas em templos de adoração. Esse é o contexto, porque no capítulo 8, o apóstolo Paulo retoma novamente essa questão para falar sobre a comida sacrificada a ídolos, que era oferecida no templo, e muitos outros capítulos o apóstolo Paulo trata sobre essas questões que aconteciam envolvendo os templos de rituais pagãos. E por isso aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo está tratando disso, já que a igreja estava aceitando o rapaz que estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai, não era sua mãe, obviamente, mas isso era proibido nas Escrituras, não somente proibido nas Escrituras, mas como nós bem vimos, a própria cultura estava chocada, porque nem entre mesmo os descrentes se via isso acontecer, e estava acontecendo dentro da igreja. E se não bastasse, estava acontecendo isso também. Muitas pessoas estavam tendo relações sexuais com prostitutas e eles a consideravam isso muito normal. Talvez você esteja se perguntando, mas meu Deus do céu, o que levou a esses irmãos
a considerar isso normal. O que passava na cabeça deles para terem esse tipo de postura e seguir nisso e considerar isso a coisa mais normal do mundo? Nós vamos ver os argumentos que eles estavam usando para defender tal coisa, porque geralmente quem pratica tais coisas geralmente tem alguns argumentos para tentar se justificar daquilo que está fazendo. E é exatamente isso que nós vamos ver nas Escrituras. Algumas concepções equivocadas que eles tinham, que levavam a um procedimento equivocado. Por isso, nós sempre falamos isso, que o entendimento errado sobre as coisas leva a um modo de viver também equivocado. Por isso que nós precisamos ter o entendimento correto das coisas, para que o nosso procedimento também seja de modo adequado. A primeira coisa que levava esses irmãos a cometer esse tipo de coisa era o pensamento que eles tinham acerca da liberdade. Na cabeça deles, Cristo havia morrido por eles, agora eles estavam livres. Afinal, a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E posteriormente, 2 versículos depois, vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Então, na cabeça desses irmãos, agora nós somos livres. Nós podemos fazer todas as coisas. Em Cristo, Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu pela graça. Agora eu sou livre para viver do jeito que eu quiser e fazer o que eu quiser e viver de qualquer maneira. Esse era o tipo de mentalidade que eles tinham. Por isso que o versículo 12 começa exatamente com isso. Essa versão é uma versão boa, a versão NVI, NVT também é muito boa, porque elas já apresentam entre aspas. Não é que Paulo esteja dizendo isso. Paulo está apenas repetindo o que eles pensam. Então essas versões são boas por isso. Porque na mente deles era isso, todas as coisas me são lícitas, então eu posso fazer todas as coisas, inclusive praticar imoralidade. Era isso que eles diziam. Eles dizem, todas as coisas me são lícitas. Mas Paulo vai dizer o quê? Mas nem todas convêm. Paulo responde, aí eles, todas as coisas me são lícitas. Rapaz, eu estou travando essa palavra. E Paulo vai dizer, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo cita o que eles pensam e ele responde acerca do que eles pensam. Então, Paulo está fazendo isso. Paulo está trazendo à tona o que eles pensam. O que eles pensam sobre liberdade é isso. Todas as coisas me são lícitas. Por isso, o que nós fazemos é consequência disso. Por quê? Porque nós podemos fazer todas as coisas. Não há restrições para nós. Porque na mentalidade deles, todas as coisas me são lícitas. E aí é com essa mentalidade que Paulo então vai tratar e corrigi-los adequadamente para que eles se ajustem à verdade de Deus. Eles dizem, todas as coisas me são lícitas. Assim como todo mundo hoje apregoa essa mensagem. Você é livre para você fazer o que você quiser. Você é livre para você ser o que você quiser. Esse é o slogan também dos nossos dias atuais. Não somente daquela época, mas também dos nossos dias. E nem nada e nem ninguém pode se colocar na sua frente para dizer o contrário. Porque nós vivemos em um tempo onde as pessoas cultuam a liberdade. Onde elas querem ter liberdade para fazer o que bem entender. E no que diz respeito a questões sexuais, aí é que é mesmo. Se eu tenho desejo por outro homem, então é lícito, porque eu posso fazer o que eu quiser. Se eu tenho desejos por crianças, então eu posso fazer a mesma coisa. E assim nós estamos construindo essa sociedade, com essa mentalidade. Todas as coisas me são lícitas. E ai de quem disser o contrário. E ai de quem disser diferente. Você está tolhindo a minha liberdade de fazer o que eu quiser, de ser o que eu quiser. Mas isso está muito longe, muito, muito longe da verdade do Evangelho. É verdade que nós somos livres.
Nós fomos libertos em Cristo. Mas não foi para essas coisas que nós fomos livres e libertos. É exatamente isso que Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, vocês dizem, mas nem todas convêm. E em especial, a imoralidade sexual. Ela não convém para os crentes. Ela não convém para aqueles que foram libertos pelo Senhor, porque Cristo nos libertou do pecado, não para nós vivermos nele. Cristo nos libertou para que possamos expressar e experimentar, viver livre dos engodos do pecado. E Paulo diz, vocês dizem, todas as coisas me são lícitas, mas entenda, nem todas convêm. É verdade que em Cristo, muitas amarras do Antigo Testamento foram libertas na pessoa de Jesus Cristo, e Ele nos dá liberdade para nós pensarmos e encararmos a vida. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho nos dá maturidade para entender que a nossa liberdade não nos dá o direito de usufruir para tudo que nós desejamos, porque existem coisas que não convêm para aqueles que foram libertos por Cristo. E uma delas, a imoralidade sexual. Paulo diz, vocês dizem, todas as coisas me são lícitas, mas entenda, nem todas convêm. E ele repete, todas as coisas me são lícitas, vocês dizem, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Em outras versões, vai usar a palavra escravizar. A ideia de escravizar. Qual é a ideia de Paulo? Vocês dizem que vocês são livres. Mas a partir do momento em que vocês praticam coisas que não convêm, vocês não estão sendo livres coisas nenhuma. Vocês estão voltando à escravidão. Porque essas coisas estão exercendo o poder de domínio, controle e escravidão sobre a vida de vocês. Por isso, as pessoas aí fora, quando dizem que nós não temos liberdades, mas vocês crentes é um negócio muito chato, porque não pode beber, não pode... Primeiro, a Bíblia não diz que a gente não pode beber, né? Já começa errando por aí, né? A Bíblia diz que a gente não pode se embriagar, né? É isso que as Escrituras dizem. Então, já começa errando por aí. Mas, de toda forma, eles usam isso como slogan sem entendimento. Vocês não podem beber, vocês não podem fazer aquilo, vocês não podem fazer aquilo. Na verdade, nós somos livres. Você é que não consegue viver sem essas coisas. Quem é o escravo, na verdade? Quem é o escravo, na verdade? Porque eu consigo viver sem essas coisas, mas você não consegue viver sem elas. Então, na verdade, Cristo nos liberta. E Paulo está dizendo que as coisas que não convêm, longe de ser um grito de liberdade, na verdade, elas escravizam, elas dominam sobre a pessoa. Então, ele acha que tem liberdade para fazer o que quiser, mas, na verdade, essas coisas estão escravizando elas. E Paulo diz isso. Vocês dizem, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não se deixem dominar por nenhuma delas. Então, nós precisamos aprender a usar a liberdade que Deus nos deu, entendendo que existem coisas que não convêm para nós, de maneira que essas coisas que não convêm para nós, elas podem nos dominar. Na verdade, as coisas até que são lícitas, da liberdade que Cristo nos dá, se nós não tivermos cuidado, elas podem dominar a gente. Quer um exemplo? Nós somos livres para comer, mas nós não podemos ser dominados pela glutonaria? Podemos ou não podemos? E se tornar escravos dela? Algo que é lícito, algo que é livre para nós, podemos fazer isso, mas podemos nos tornar escravos daquilo que nós somos livres para fazer. Então, muitas coisas que são boas, que são lícitas, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos nos tornar escravos dela. Em muitas coisas. Em coisas que são, aparentemente, não tem nenhum problema. É lícito para nós. Mas, em algum momento, elas podem nos dominar. Um exemplo dessa é a bebida. Não há nenhuma proibição nas Escrituras que você possa tomar uma taça de vinho,
Você pode tomar sem nenhum problema, sem nenhum pesar. Mas, se você não tomar cuidado, você pode se tornar dependente dela? Pode. De repente, de uma taça de vinho começa a se aumentar. E você começa agora a ter uma dependência daquilo que outrora não tinha. Você é livre para usar. Você é livre para tomar. Mas ela, de alguma maneira, começou a exercer controle sobre a sua vida. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que nos são lícitas. Porque pode chegar um momento em que elas sejam prejudiciais para a nossa vida. E aí, nós precisamos ter maturidade para entender isso. Não é porque ela é lícita que ela convém para você. Pode ser que ela esteja fazendo mal para você, pode ser que ela esteja lhe dominando. Então, aquilo que é livre, que é lícito para você, a melhor coisa, a melhor postura para você é não usufruir, porque ela não convém para você. Mas se tratando do contexto, o contexto é, as coisas, eles dizem, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E Paulo está tratando especificamente sobre imoralidade sexual. Elas não convêm aos crentes, aos santos. Como nós já vimos no capítulo anterior, nenhum tipo de imoralidade convém a nenhum dos crentes. Nós já vimos o que diz a palavra de Deus. É da vontade de Deus a nossa santificação. Portanto, fujam, livrem-se da imoralidade sexual. É exatamente isso que diz as Escrituras. Mas aí, a linha de raciocínio deles continua. Versículo 13. Lembra, entre aspas, não é o que Paulo pensa, é o que eles pensam. Aí a linha de argumento deles. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Qual é a ideia deles? Ora, assim como os alimentos são para o estômago, e não há nenhuma questão quanto a isso, então, corretíssimo. A questão é a ligação que eles querem fazer com isso. Assim como o alimento está para o estômago, segundo a cabeça deles, o corpo está para o sexo. Então, a ideia dele, assim como o alimento, ele supre todo o apetite da comida, a vontade de comer, assim também, se eu tenho vontade de ter relações sexuais, o meu corpo é para isso. E eu não devo negá-lo a nada. Assim, se eu estou com fome, se o meu estômago acusa, eu estou com fome, e a comida é para ele, assim também, se eu tenho desejo, eu vou lá e pego também. É essa linha de raciocínio que ele está usando. Então, você percebe que as desculpas, elas não são novas, elas já são antigas, né? Não, se eu tenho vontade, se eu tenho desejo, eu vou lá e pronto. Mas não é assim. E a argumentação deles é essa, olha, assim como o estômago está, assim como a comida está para o estômago, então o sexo está para o corpo. Mas Paulo não entende dessa maneira, porque eles pensam, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. E o que Paulo diz? Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, Paulo está dizendo, vocês estão querendo justificar o que fazem, dizendo, assim como o alimento é para o estômago, o sexo é para o corpo, mas o Paulo está dizendo, não, negativo. O corpo não é para o sexo, o corpo é para o Senhor. O corpo não foi feito para o sexo, o corpo foi feito para o Senhor. E aqui, meus irmãos, Paulo desenvolve uma teologia do corpo espetacular. Espetacular. E eu espero nessa noite que nós possamos compreender essa teologia do corpo que o apóstolo Paulo traz para nós. Na mentalidade grega, havia algumas concepções equivocadas. Nós já vimos aqui algumas coisas em alguns momentos, mas na mentalidade grega havia uma concepção de que o corpo, a matéria em si, ela é má,
e que somente o Espírito é bom, e que, portanto, na concepção deles, o uso da carne não contribui nem influencia em nada. Então eu posso usar o meu corpo da maneira com que eu quiser, para fazer o que eu quiser, porque ela não tem nenhuma interferência na minha vida, porque o corpo é algo ruim por natureza, mas o espírito é que é de grandeza maior. Paulo, aqui nesse momento, apresenta exatamente isso, uma teologia do corpo. Paulo está querendo aqui dizer para nós que Deus se importa com o corpo. Tanto é que ele vai dizer que o corpo não é para a imoralidade, mas o corpo é feito para o Senhor. Então você percebe Paulo agora dando uma finalidade para o nosso corpo. A finalidade não é a imoralidade. Tanto é que nós vamos encerrar aqui, Paulo dizendo que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Porque o corpo foi feito para o Senhor. Então, longe de ter uma perspectiva descuidada com o corpo, não existe esse dualismo grego que muitas vezes se faz em o corpo ser uma coisa e o espírito ser outra. Na verdade, a Bíblia trabalha essa ideia da unidade condicional, do indivíduo integral, corpo e alma. Tanto é que ele vai dizer a seguinte coisa no versículo 14: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Perceba o que ele está querendo dizer. Como Deus se importa com o corpo. Cristo, quando morreu, Deus mostra que se importa com o corpo, porque Cristo não voltou espírito, ele voltou o quê? Corpo. Cristo ressuscitou em corpo. E ele está querendo dizer que assim como Deus ressuscitou o Senhor, ele também vai nos ressuscitar em corpo. Em corpo. Por isso que o corpo tem um lugar de extrema importância. O homem não foi feito para ser separado do seu corpo. Por isso que a morte nos é vista como algo estranho. Nós chamamos de esse momento em que o corpo se separa da alma de estado intermediário. É um momento em que nós estamos aguardando a união novamente desse corpo e espírito. Porque Deus fez o ser humano assim, corpo e alma. Deus fez ele uma unidade de corpo e alma. Deus não fez o ser humano para ser apenas espírito. Mas Deus se importa com o corpo. E essa mentalidade nos faz ter um entendimento melhor sobre a maneira como nós usamos o nosso corpo. Deus tem interesse no nosso corpo. Por isso eu não posso usar o meu corpo para qualquer coisa que eu deseje. Paulo vai dizer que tem coisas que não convêm. Tem coisas que não convêm. E em especial, ele vai dizer, no versículo 13, porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Então o corpo não foi feito para atender os apetites da nossa sexualidade. Embora o estômago tenha sido feito para o alimento para o estômago, mas o corpo não foi feito para atender os apetites sexuais, em especial a imoralidade. O corpo foi feito para o Senhor. Por isso ele vai dizer que os alimentos são para o estômago. Eles vão dizer, o alimento são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Ou seja, isso é passageiro. Essa questão de comida e estômago são coisas passageiras. Assim também como o sexo são coisas passageiras. Porque a questão do sexo, ela é uma questão temporal. Quando findar esta vida, segundo as perspectivas bíblicas, não é que nós seremos seres assexuados, mas segundo a perspectiva bíblica, não haverá essa questão da
da relação sexual, porque ninguém vai se dar em casamento. Então essa é uma questão temporal e que vai chegar o momento em que vai acabar. Tudo isso será destruído. Porque não haverá mais a necessidade dessas coisas. O corpo transcende o tempo presente. Por isso que nós não podemos usá-lo e pensar nele simplesmente no aqui e no agora. Achar que eu devo ver e usar o meu corpo simplesmente para satisfazer as questões do aqui e do agora. Porque Deus não fez simplesmente pensando no aqui e no agora. Porque o aqui e o agora vai passar essas coisas. O corpo foi feito para o Senhor. Está para além dessas coisas. Assim como Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele também vai nos ressuscitar em corpo. Um corpo glorificado, seremos semelhantes a Ele, viveremos a eternidade não em espírito, viveremos a eternidade em corpo. Em corpo. Por isso, a importância de cuidar adequadamente do corpo, de usar o corpo de uma maneira correta, adequada, tendo esse entendimento de que Deus tem interesse em nosso corpo. E nós não podemos separar corpo do indivíduo. Você é o seu corpo. Não podemos separar o indivíduo do seu corpo. E é por separar o indivíduo do seu corpo que nós temos hoje tragédias em nosso meio. Quer um exemplo? O aborto. Pode matar ali aquela criança, porque ela ainda não tem um entendimento de consciência. Porque na mentalidade das pessoas, o indivíduo é o que pensa, não o corpo. O corpo não tem valor nenhum. Se não pensa, pode matar. Porque o que faz o indivíduo é pensar. Mas Deus diz não. Porque Deus tem interesse no corpo. O indivíduo é o corpo. É corpo e alma, é unidade. É unidade. O indivíduo é uma unidade. Portanto, esse negócio de que o meu corpo é um e a minha mente é outra, não voga. Sua mente é uma e seu corpo é o mesmo. Não existe essa ideia de mente de homem e corpo de mulher. É uma unidade. É uma unidade, é o que você é. Seu corpo é o que você é. Seu corpo é o que você é. Biologicamente, espiritualmente, de qualquer aspecto. Ou é XX ou é XY. Acabou. Não existe nenhum outro, a não ser que crie. Mas na perspectiva bíblica, não se separa corpo do indivíduo. Você é seu corpo. Você é seu corpo. E há uma teologia de corpo aqui. Deus tem interesse em nosso corpo. Por isso ele diz, cuidado com a maneira com que você usa seu corpo. Na mentalidade dos coríntios, eu posso usar meu corpo da maneira com que eu quiser. Todas as coisas me são lícitas. O corpo não presta para nada, o que presta é a alma. E Paulo diz, negativo. Negativo. A comida está para o estômago, mas o corpo não está para o sexo, para a imoralidade. O corpo foi feito para o Senhor. É para algo maior. E por isso nós precisamos cuidar dele adequadamente. E por isso devemos cuidar dele adequadamente. Um ponto. Parênteses, na verdade, desculpa. Nós só precisamos ter cuidado para não fazer um culto ao corpo. Para não fazer um culto ao corpo. A seu lugar para cuidar do corpo. E devemos. Faz bem quem faz isso. Aqui a teologia do corpo abre espaço para a estética, que muitas vezes é negligenciado na cultura cristã. Para a estética. Tudo isso há espaço. Porque há uma teologia do corpo onde nós devemos cuidar do nosso corpo. Porque Deus tem interesse em nosso corpo. O que não podemos fazer é importar o culto ao corpo aí fora e trazer isso para o nosso meio. Devemos cuidar do corpo não com a mentalidade lá de fora,
mas entendendo como Deus enxerga o nosso corpo. Por que você quer ter um corpo melhor? Se eu entendo que o meu corpo é para o Senhor, então eu devo cuidar do meu corpo para usá-lo para quem? Que é o que Paulo vai encerrar no versículo 20 dizendo: portanto, glorifiquem a Deus em seu corpo. Entende o caminho que Paulo está querendo pegar e tratar com aqueles irmãos? Então você percebe como Paulo lida com a teologia do corpo. Então Paulo vai tirando esse entendimento equivocado da cabeça deles. Primeiro, eles tinham um entendimento equivocado sobre liberdade. Sou livre para fazer o que eu quiser. Paulo vai dizer, nem todas as coisas convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas, ainda que as coisas estejam lícitas diante de nós. Eles vão dizer, os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. E Paulo vai dizer, mas essa não é a ideia do corpo. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E aí ele diz no versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor em corpo e também nos ressuscitará pelo seu poder. Pelo seu poder. Deus tem interesse em nosso corpo. Por isso que ainda que o nosso corpo seja enterrado, mas ele retornará mais uma vez. Porque quando Cristo vier, segundo 1 Coríntios, capítulo 15, ao ressoar da trombeta, os que estiverem vivos serão revestidos de glória e levados ao Senhor em um corpo corruptível, e os que estiverem mortos ressuscitarão em corpos glorificados na presença de Deus. Enquanto isso, os nossos irmãos que já morreram em Cristo estão em espírito nesse momento, na presença do Senhor, aguardando o momento de terem o seu corpo novamente. Porque Deus fez o indivíduo para si corpo e alma. Corpo e alma. Por isso que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo e usá-lo adequadamente. E aí ele continua a linha argumentativa com eles. Para lidar com essa questão da relação que eles tinham com as prostitutas. Olha o que ele diz do verso 15 a 17. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? A resposta é bem clara. De modo nenhum. Paulo quer chocar eles com isso. Versículo 16. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, cita Gênesis, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer com isso que a relação sexual, ela é muito mais do que um ato em si, mas ela é uma união entre duas carnes. Ela é uma união entre duas carnes, de maneira que ele cita Gênesis, para dizer que os dois se tornarão uma só carne. E aí, primeiro, ele que está querendo lembrar aos irmãos o tipo de relação que eles têm com o Senhor. Um dos grandes benefícios da salvação é a nossa união em Cristo. Cristo está em nós e nós estamos nele. De maneira que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Nós fomos unidos a Cristo. Então Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos que quando eles têm relações com as prostitutas, eles se unem a ela
em uma só carne. E fazer isso é como se eles estivessem levando Cristo para esse tipo de relação. Por isso que ele diz no versículo 15: e será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Isso é escândalo, isso é loucura. Será que eu levaria Cristo para participar disso? Porque se Cristo está unido a mim, e quando eu me uno com ela, todo mundo se une. Então você leva Cristo para esse tipo de relação. É o que ele diz. Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. De modo nenhum. Paulo está querendo dizer, vocês acham que o que vocês fazem é só no corpo e não tem consequência e relação nenhuma, mas saibam que quando vocês se unem a uma prostituta, vocês envolvem Cristo nisso. Porque quando vocês se envolvem com ela, vocês se unem como se fosse uma só carne e Cristo está unido a vocês. Então vocês levam Cristo para esse tipo de situação, por isso ele diz, eu tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma prostituta? De modo nenhum. De modo nenhum. Por isso ele diz no verso 17, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nós somos um só com o Senhor. Unidos ao Senhor. E Paulo quer então colocar isso na cabeça deles. Que há uma consequência. A relação na carne não é simplesmente na carne ali, mas envolve coisas a mais. E ele cita Gênesis e lembra da relação deles com Cristo. Então, diante disso, diante dessas verdades, ele vem para uma conclusão aplicada no versículo 18. A gente vai ler e depois a gente retoma para ele. Versículo 18. Diante disso, fujam da imoralidade sexual. Você só tem um caminho. O corpo não foi feito para isso. E uma vez que isso acontece, você envolve Cristo nisso, então fuja. Então fuja. E nós aqui lembramos de que isso é algo que pode acontecer conosco. Paulo está escrevendo para uma igreja. Então, se aconteceu na igreja de Corinto, pode acontecer na igreja de Cascavel, pode acontecer em qualquer igreja. Porque nós não estamos livres de cometer tais coisas. Por isso, a recomendação, a instrução é: fujam da imoralidade sexual. O caminho é fugir. O caminho é fugir. E aqui, quando eu venho essa palavra fugir, eu me lembro de um personagem, dentre tantos nas Escrituras, mas em especial, sempre eu me lembro dele quando vem passagens como essa. Eu me lembro de José do Egito. Lembra o que foi que ele fez? Ele literalmente fugiu. Ele literalmente fugiu. Lembrar os irmãos do contexto, né? José foi colocado para cuidar das coisas de Potifar, o seu senhor. E ele tinha uma esposa muito bela. E ela era louca por José. E vivia dando em cima de José. E José sempre resistindo, porque ele considerava não somente o seu senhor, mas o texto bíblico vai dizer que ele também temia a Deus. E José foi esse que fugiu, porque ela armou para pegar José. E de maneira que José fugiu, saiu correndo, e ela ainda ficou com parte da sua roupa, e foi suficiente para incriminá-lo. Então, a recomendação de Deus para nós é: fuja da imoralidade sexual. Como nós já falamos, irmãos, nós vivemos, não somente naquela época, mas nós também vivemos em contextos de muita imoralidade. Nós vivemos em contextos de uma tremenda facilidade para o contato com a imoralidade. Na verdade, nós estamos vivendo tempos de muita inversão de valores, onde a imoralidade está cada vez mais se tornando padrão.
A imoralidade está se tornando cada vez mais padrão. Você casar, ter filhos, construir uma família, isso já está ficando retrógrado nesta sociedade, nesta geração que nós vivemos. Porque o negócio agora, aquilo que dá status e visibilidade, é homem com homem, é mulher com mulher, é todo tipo de moralidade. É o cara ser livre, é a mulher ser livre, é não ter casamento, é poder se relacionar com quem quiser, é viver vida louca. Isso é o slogan dos nossos dias. Isso é ensinado, isso é incentivado. Nós podemos ver isso nas produções de Hollywood, nos filmes, nas séries, nas canções. Perceba, as canções. Veja o Brasil, a nossa maior referência é a mulher que só canta balançando o bumbum para cima e para baixo, Anitta. As coisas mais horríveis do mundo. Essa é a referência. Essa é a referência. Nós vivemos em um contexto de guerra cultural. E o ponto da guerra cultural é uma revolução sexual. Freud nunca teve mais espaço do que os nossos dias, porque ele é um pervertido. Enxerga a vida através da sexualidade. Acha que tudo pode ser respondido por meio da libido. Mas a vida não é assim. O corpo não foi feito para isso. O corpo foi feito para o Senhor. E quando nós entendemos isso, nós o freamos. Porque o nosso apetite sexual, Deus nos deu, nos fez assim. Contudo, há um potencializador que o leva para o lado do pecado, para o lado do erro, que é o pecado. O nosso apetite sexual, ele só tem espaço para ser suprido na relação conjugal. Porque Deus fez para ser assim. Porque Deus fez para ser assim. E qualquer coisa fora disso é imoralidade sexual. Por isso, fujam da imoralidade sexual. O ponto de Paulo é muito claro. O tipo de postura que nós devemos ter, fugir. E aqui ele nos ajuda a entender como realmente nós devemos lidar com isso. Nós devemos fugir. Esse negócio de que eu sou maduro o suficiente para lidar com isso, a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E a maneira de você não cair é fugir. É fugir. Aquele que se considera maduro para lidar com isso, já prova que não é maduro. Porque o maduro sabe dos perigos, e ele foge. E ele foge. Portanto, recomendações práticas para você. O que é que hoje te leva para o tipo de imoralidade? É o teu celular? Foge. Está viciado em pornografia? Foge. Está se encostando perto de pessoa que não deve? Foge. Foge. Essa é a recomendação. Fugir. Se não está conseguindo assistir certos filmes, foge, meu irmão. Procura outro caminho. Você tem que fugir. Você não pode ficar passivo ali, achando que você vai dar conta disso, porque não vai. E talvez quando fosse dar conta disso, vai ser tarde demais. A recomendação é fuja. É fuja. Não é bata de frente. É fuja. Meta a carreira. Nesse quesito aqui, nós não temos que ser corajosos, não. É covarde mesmo. Bate o pé e foge. Esse é o melhor caminho para nós. Essa é a recomendação. Fuja. Fujam da imoralidade sexual. Esse é o melhor caminho para nós. E aí ele vem dizendo, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo,
Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E aqui ele, quando fala sobre isso, é exatamente trazendo à mente o que ele já disse. Que a imoralidade sexual, ela liga o indivíduo a um outro corpo. Por isso que ele diz que outro pecado é cometido fora do corpo. Mas esse é contra o próprio corpo, nesse sentido, certo? E a palavra aqui, imoralidade, mais uma vez, diga-se de passagem, é a palavra porneia, como nós já vimos. A palavra porneia é a palavra geral para se referir a qualquer tipo de imoralidade. Seja, a palavra porneia, obviamente, você conhece por causa da pornografia, que vem exatamente desta palavra. Pode ser qualquer tipo de relações sexuais fora do casamento. Seja masturbação, qualquer coisa que seja fora do padrão casamento se engloba nisso aqui. Então a palavra fujam da imoralidade sexual não envolve só o adultério ou qualquer coisa. Qualquer tipo de conotação fora do casamento. Tudo isso é um ataque contra o seu próprio corpo. Seu próprio corpo, certo? Então ele diz, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E aí, mais uma vez, ele vem lembrá-los, fazendo perguntas, lembrando para eles sobre a teologia do corpo e como nós devemos olhar para ele, o tipo de relação que o nosso corpo tem com Deus. Versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha onde ele chega. Olha onde ele chega, ao ponto de dizer que o nosso corpo não pertence a nós mesmos. A palavra santuário aqui é a palavra usada para aquele contexto do santuário, do templo, o lugar santo dos santos. Aquele lugar onde ficava a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para se relacionar com Deus. Ele está querendo dizer que o nosso corpo é o lugar onde Deus habita e se relaciona conosco. Então, o nosso corpo não é qualquer coisa. O nosso corpo não é qualquer coisa. O nosso corpo é o lugar da habitação de Deus. E não somente isso, o nosso corpo agora é propriedade do Senhor. De maneira que ele diz, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? O nosso corpo não pertence mais a nós. Outrora, o nosso corpo era do nosso Senhor, e o nosso Senhor era o pecado. Mas agora, o nosso corpo pertence ao Senhor. E por isso eu não posso usá-lo da maneira com que eu quero, da maneira que eu simplesmente acho que devo. O meu corpo não pertence a mim. O meu corpo pertence ao Senhor. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Ele nos comprou. Por isso ele diz no verso 20, porque vocês foram comprados por preço. Por isso que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados. E nós fomos comprados por um alto preço, não fomos comprados por tesouros desta terra, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Por isso não pertencemos a nós mesmos. Você não é de você. Sua vida não pertence a você. Se Deus quiser agora mesmo tirar a tua vida, Ele não vai pedir permissão para você, Ele só toma porque você pertence a Ele. Por isso, eu devo satisfação a Deus do meu corpo, da minha vida.
porque o meu corpo não pertence a mim, pertence a Ele, porque foi comprado por preço. Foi comprado por preço. Agora, pois, entendendo isso, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Usem o corpo que foi dado para o Senhor, não para pecar contra Ele, não para causar dano ao próprio corpo, mas usem o corpo não para satisfazer o seu bel prazer ou seus apetites, não. Usem o seu corpo para glorificar a Deus. Use o seu corpo para glorificar a Deus. Olha o que Paulo disse também em Romanos, capítulo 6, quando ele escreve. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, verso 12. Olha o que disse também Paulo. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Versículo 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha o que ele disse. Ofereçam agora o seu corpo a Deus, os seus membros. Ofereça agora como instrumentos de justiça. Nós que passamos, pessoas que passaram da morte para a vida. Se outrora nós usávamos o nosso corpo para satisfazer os desejos da nossa paixão, agora nós usamos os nossos corpos como instrumentos para promover a justiça de Deus, para glorificar a Deus. O nosso corpo, a nossa vida é para glorificar a Deus. Por isso Paulo diz aquela máxima conhecida por todos nós: quer comamos ou bebamos, devemos fazer tudo para quê? Comer e beber, satisfazer as necessidades do teu corpo. Até isso, faz para Ele, porque o teu corpo é para Ele. É para Ele. Não é simplesmente para o teu estômago, mas é para Ele. É muito mais do que simplesmente satisfazer as necessidades básicas do nosso corpo. É mais do que isso, é glorificar o nome dEle. Deus nos deu um corpo, Deus nos deu uma vida para nós glorificar a Ele com o nosso corpo, com a nossa vida. Por isso não podemos usar o nosso corpo para o pecado, fazendo com que nós venhamos obedecer às paixões da nossa natureza pecaminosa. Devemos lutar contra ela. Devemos modificar a nossa carne a cada dia, a fim de usar os nossos membros como instrumentos de justiça para o Senhor. A pergunta para a nossa reflexão final é: como você tem usado o seu corpo? De que maneira você tem usado o seu corpo para glorificar a Deus? Cuidado para não usar o seu corpo para pecar contra Deus, para levar outras pessoas a pecar. E é por isso que nós devemos ter cuidado. Aqui um recado para as irmãs: cuidado com a sua vestimenta. Não use o seu corpo para atrair os olhares de alguém. Não use o seu corpo para induzir outra pessoa a pecar contra você e contra Deus. Não foi para isso que Deus te deu o teu corpo. Glorifica o teu corpo para o Senhor. Cuide das suas vestimentas. Você deve cuidar-se. Você deve valorizar a estética. Mas precisamos lembrar que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo convém. Nem toda vestimenta é adequada para você, minha irmã. Nem toda vestimenta é adequada para você. Porque as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém.
E as roupas, elas acompanham a cultura à nossa volta. Por isso que cada vez mais as roupas estão com mais pano ou menos pano? Menos pano. Porque tem uma intenção, em sua maioria, vulgar. Por isso que é cada vez mais difícil encontrar roupas adequadas para nós. E aqui eu me refiro não somente também às mulheres, mas os homens. Existem homens que, pelo amor de Deus, é calça de lycra que parece mulher. Cuidado, meu irmão. A gente tem que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Nós precisamos olhar as coisas e entender que nem tudo convém a nós. Embora seja lícito, mas nem tudo convém. Então precisamos ter cuidado como nós usamos o nosso corpo. E devemos usar o nosso corpo como instrumentos de justiça para glorificar o nosso Deus. Então há um espaço para nós cuidarmos do nosso corpo e devemos. É irresponsável quem faz diferente. Quem não tem zelo pelo corpo, para quem não cuida do seu corpo, mas não podemos cultuar o nosso corpo, não podemos usá-lo para o pecado, mas Deus nos deu o nosso corpo para o Senhor. Por isso, Paulo encerra a máxima no nosso texto de hoje, dizendo exatamente isso no versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Que Deus nos dê sabedoria, irmãos. Que possamos usar o nosso corpo para promover a glória de Deus.